mãe da igreja, da sociedade e da nação são as famílias. Eu canso de ouvir pessoas, por exemplo, reclamando do cristianismo, reclamando das igrejas, e eu ao longo dessa semana dei aqui várias evidências que essas reclamações têm motivo de serem reais. O cristianismo está em decadência, o cristianismo está perdendo a sua identidade, o cristianismo está perdendo a sua tradição religiosa, nós já não nos importamos mais com os nossos antepassados. Porém, para que haja uma reforma no cristianismo, uma reforma na igreja, essa reforma precisa começar aonde? Nos lares, nas famílias. Do contrário, a reforma nunca será praticada verdadeiramente. E é por essa razão que o alvo dos ataques do inimigo, ele tem dado com ímpeto, são as famílias. Eu queria a partir de agora mostrar para vocês algumas evidências desse texto anterior que nós acabamos de ler. Existem os amalequitas modernos, que estão hoje trabalhando, agentes de Satanás, que estão trabalhando para destruir as famílias. Eu pensava até uns 2 anos atrás, que isso era apenas fruto de uma obra satânica, e que é de fato. Mas eu me assustei quando eu comecei a descobrir que existem ideologias universitárias que acreditam que através da subversão da família, da inversão dos papéis de homem e de mulher dentro de casa, nós teremos uma sociedade utópica, uma sociedade melhor. Eu me assustei com isso. E é isso que estão ensinando através da mídia e através das escolas para as nossas crianças. É isso que estão querendo votar nas nossas câmaras legislativas, leis e ensinamentos pedagógicos que visam destruir o conceito bíblico de família. Mas eu não terei tempo de entrar profundamente nisso aqui hoje. Eu apenas quero mostrar algumas evidências para vocês. A primeira delas, nós encontramos em um livro bastante antigo, que eu, inclusive, sugeriria que pedagogos, educadores aqui da igreja e quem nos assiste também pela internet, que fizessem a leitura desse livro. Eu já vi pelo menos um pastor da nossa igreja recomendando a leitura, que é o Michelson Borges. O livro se chama Maquiavel Pedagogo, ou o Ministério da Reforma Psicológica. O autor do livro é um homem chamado, jornalista, na realidade, professor francês, chamado Pascal Bernardin. O livro foi publicado na França no ano de 1995. Entretanto, foi traduzido aqui no Brasil, se eu não me engano, por Rodrigo Constantino, se eu não me engano, foi ele ou Bruno Garchag, não lembro agora qual dos dois, no ano de 2013. E o conteúdo do livro trata sobre estratégias psicológicas que estão sendo utilizadas por entidades globais como a ONU e a Unesco para produzir e implementar na sociedade cristã ocidental uma revolução pedagógica, psicológica, ética e moral. Esse é o objetivo deles. O MEC, desde alguns anos, já não tem mais autonomia para conduzir a educação brasileira. O MEC hoje está sujeito ao método educativo da Unesco e da ONU. E eu queria que você prestasse atenção em um dos objetivos deles para implementar essa revolução ética, essa revolução moral e pedagógica na vida da sociedade cristã ocidental. Essa é uma citação de um documento da Conferência dos Ministros da Educação, da Unesco, a 4ª conferência. O texto diz assim: o ensino da ética, a ética revolucionária ou nova ética, deve veicular novos valores. Inicialmente, porém, deve bloquear a transmissão dos antigos valores de uma geração para outra. Olha que texto interessante. Especialmente para aqueles que vieram no primeiro dia, onde nós falamos da importância da tradição religiosa, e não apenas religiosa, mas também da tradição histórica. Eles sabem disso. Eles sabem que a tradição, ela serve para a manutenção de uma identidade religiosa, ou mesmo de uma identidade cultural.
E um dos objetivos deles é bloquear, impedir essa transmissão dos antigos valores de uma geração para outra. Mas se esse parágrafo ainda não ficou muito claro, avançando um pouco mais, na mesma página 61, o documento diz o seguinte: por sua vez, as diversas formas de educação extraescolar, particularmente os programas educativos difundidos pela mídia, poderiam contribuir para a neutralização da transmissão familiar dos preconceitos. Eles dizem que pessoas que transmitem valores de antigamente até os dias de hoje são pessoas preconceituosas. Essa é a ideia aqui. E como eles bloqueariam isso? Utilizando a mídia. E não apenas a mídia, mas também a educação escolar. Eu não sei se você sabia, mas a primeira LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da nossa nação brasileira, ela foi publicada, se eu não me engano, no ano de 61 ou algo próximo disso. E era obrigatório apenas que a criança fosse para a escola com 4 anos de idade. Mas, curiosamente, existe um psicólogo de educação chamado Jean Piaget. Ele diz, depois de fazer alguns estudos empíricos, que uma criança desenvolve a sua personalidade entre os 2 até os 7 anos de idade. Para quem já leu Ellen White, mesmo não sendo da área de educação, mas recebendo direções direto da parte de Deus, ela diz que uma criança não deveria conhecer outro ambiente educativo, senão o seu próprio lar, até pelo menos os 8 anos de idade. E por que razão? Porque até os 7, 8 anos de idade, a criança está desenvolvendo a sua personalidade. Porém, os educadores viram que quando as crianças chegavam na escola com os seus 7, 8 anos de idade, era muito difícil mudar os valores delas, porque elas já tinham ali a sua personalidadezinha formada, pelos valores que aprenderam dos pais. Então o que fizeram? A partir da nova LDB, publicada em 1996, se eu não me engano, que é a que está em vigor até os dias de hoje, as crianças já são obrigadas a irem para a escola desde os 4 anos de idade. Isso tem um motivo? Isso tem razão? Nós precisamos abrir os olhos, irmãos, e entender que nós estamos num conflito. Seguindo e mostrando a você um pouco do que a mídia está fazendo para colocar em prática aquilo que esse documento da Unesco diz. Lembrando, essa denúncia foi feita em 1995. Só foi traduzida aqui no Brasil em 2013. Olha quão atrasado nós estamos. Mas uma psicóloga clínica chamada Marisa Lobo, que também é escritora, conferencista e pós-graduada em saúde mental, é colunista de um dos portais gospel mais conceituados aí no nosso país. É o Gospel Mais e o outro é o Gospel Prime. E ela escreveu um artigo com o título "Globo usa malhação para subverter valores da família através dos filhos". E eu extraí alguns trechos aqui do que ela escreveu. Estava assistindo TV e parei para dar uma sondada na tal malhação. O diálogo era sobre o absurdo, entre aspas, dos pais quererem mandar nos seus filhos na escola e monitorar conteúdos das salas de aula. Pasmem, a preocupação das alunas feministas era monitorar se está acontecendo essa intromissão dos pais em outras escolas e se organizar contra essa censura. Os pais bonzinhos, termina o texto, são os que deixam livremente as filhas fazerem o que elas querem, mesmo significando sexo com qualquer pessoa a qualquer tempo. Meninas fazendo campeonato de beijos, chegando a beijar mais de 20 em uma única noite, apenas para mostrar que são empoderadas. Esse é um clichê que tem sido utilizado muito hoje pelo movimento feminista, e eu inclusive aproveito para fazer um alerta, especialmente para as mulheres aqui da igreja que creem que o movimento feminista é algo bom, algo positivo. Tenha muito cuidado. Porque se você é contra o machismo, e nós devemos ser contra o machismo, porque Deus não era machista, mas o feminismo, ele é tão pernicioso quanto o machismo. Existe um feminismo radical aqui no Brasil hoje, que está trabalhando justamente para subverter os valores da família. E é por isso que você precisa entender o surgimento dessas ideologias, e não apenas pegar o barco na sua carruagem, porque isso é muito perigoso. Você precisa entender o alfa e o ômega dessas ideias, para compreender de onde eles partiram e onde realmente eles querem chegar. E a coisa é muito séria.
Enfim, há apenas, se vocês tiverem curiosidade, para buscar informações um pouquinho mais sobre isso, existe uma moça que é ex-feminista aqui no Brasil, chamada Sarah Winter. Ela, inclusive, tem um canal no YouTube, onde ela dá testemunho sobre aquilo que ela viveu no movimento feminista. Feministas que se levantam dizendo que estão defendendo o papel e os valores das mulheres na nossa sociedade. Mas eu questiono muito isso, porque embora elas tenham conquistado alguns espaços positivos, mas eu não acredito em movimentos que dizem defender o empoderamento feminino com o título do tipo a Marcha das Vadias. Vocês acreditam que Marcha das Vadias está trabalhando para exaltar o valor e o papel da mulher na sociedade? Eu não acredito nisso. Eu poderia citar muitos exemplos aqui para vocês. Minha esposa ontem estava me mostrando, por exemplo, mais uma cantora que está aí sendo lançada para variar pela Rede Globo, que talvez seja a empresa midiática que mais tem atuado hoje para destruir as famílias, que é a Vanessa Camargo. E se vocês tiverem curiosidade, ela lá falando do feminismo, mas veja qual é a nova música que ela está lançando, como valoriza, entre aspas, as mulheres. A música que ela vai começar a trabalhar agora nessa nova fase da sua carreira. Minha sogra, voltando aqui ao caso da Malhação, certa vez ela estava num salão de cabeleireiro e ela teve ali a oportunidade de ver um pequeno trecho da novela. E ela viu uma história de uma jovem, uma adolescente, que queria que a sua mãe permitisse, autorizasse que ela dormisse com seu namorado dentro de casa. E a mãe não deixou, e o que a jovem fez? Saiu de casa para morar sozinha na casa de uma amiga. E aí a mãe desesperada vai atrás da sua filha, pedindo para a filha voltar, e a filha põe a seguinte condição: eu só volto para casa se você deixar que eu durma com o meu namorado. E a mãe acaba cedendo, dizendo que autorizaria apenas aos finais de semana. Aí a filha vem e diz assim: eu só volto se você permitir que eu durma todos os dias. E a mãe acaba cedendo. Eu sei que nesse momento, talvez principalmente alguns jovens e até mesmo adultos, estejam se perguntando ou afirmando: não, mas isso é balela, ser influenciado pelo que eu assisto, isso não existe. Calma lá, eu já vou mostrar um dado para você que não é um dado nada religioso, é um dado apenas científico. Mas antes de mostrar isso, eu quero apresentar um vídeo. Um vídeo de uma matéria que passou na Rede Globo, no ano de 2016, em setembro, no mês de setembro. A matéria tinha esse título aqui: mulher oferece o ventre para bebê de filho gay com o marido francês dele. O caso é tão atípico, tão estranho, que até o título da matéria fica meio confuso, é difícil de entender. Então, por isso eu quero que você assista, vai ser apenas um trecho do vídeo, não será o vídeo inteiro. Preste atenção no caso que será mostrado ali. Pode colocar, por gentileza, o vídeo? Vídeo número 1. O que você seria capaz de fazer por amor para realizar o sonho do filho e viver uma experiência rara? Quantas avós no mundo podem se dar o luxo de dizer que geraram o próprio... O que você seria capaz de fazer por amor para realizar o sonho do filho que quer viver uma experiência rara? Quantas avós no mundo podem se dar o luxo de dizer que geraram o próprio neto? Este bebê lindo é o Ezra. Nesta imagem, ele tinha acabado de chegar ao mundo. Ezra nasceu da barriga da Quitéria, de 44 anos. É uma emoção inexplicável. Mas o menino não é filho dela, é neto. Quitéria carregou na própria barriga o filho do filho dela, o Jefferson. Desde o momento em que você começou a gerar o Ezra, você se sentiu mais mãe, mais avó? Mãe, talvez porque eu carregava, mas não, acho que o sentimento mesmo é de avó, porque eu sabia que todo o tempo ele era meu neto. Foi
ela mesma quem se ofereceu para ajudar a realizar o sonho do Jefferson e do marido dele, o Julian. Eles contavam comigo para ter o filho deles. E eu quis cuidar desse carinho e dar esse presente a eles. Você ouvindo a sua mãe dizer isso... Já nem sei o que dizer, inexplicável. Foi o nosso sonho que chegou. Como foi acompanhar o seu filho na barriga da sua mãe? Eu sentia, quando ele dava pontapé na barriga da minha mãe, às vezes eu dizia pro Julian que eu tava com vontade de comer alguma coisa. Até desejo ele sentiu, então. Aí, só até aí. A fertilização Pode tirar o foi vídeo. feita em Obrigado. laboratório com óvulo de uma doadora anônima. O material genético Primeiro, vocês todo da perceberam doadora. como o argumento utilizado no início, vocês perceberam o argumento? O que você seria capaz de fazer por amor? Lembra do que eu falei ontem, né? Como o amor está sendo mal utilizado hoje. Bom, imagine essa criança quando crescer. Imagine a mente dessa criança. Como o psicológico desse bebezinho não vai ser afetado. Absurdo, absurdo. A mãe é a avó na família construída. O pai, na realidade, é o irmão. E o outro que deveria ser a mãe é um outro homem dentro de casa. E é isso que está acontecendo. É esse tipo de coisa que estão tentando nos mostrar que é normal. O inimigo está dando com ímpeto contra as famílias. Isso tudo é mais antigo do que você talvez tenha parado para pensar. Essa ideia, na realidade, nós estamos colhendo o que tem sido plantado já há algum tempo. Se você olha, por exemplo, para a Walt Disney, que é uma empresa que diz que produz conteúdo para a família, eu assisti todos os desenhos clássicos da Walt Disney. Meu pai e minha mãe me criaram nesse universo, desde criança. Eu assisti todos que vocês podem pensar. Branca de Neve, a Cinderela, Pequena Sereia, Bela e a Fera, Aladim, todos. Pergunto, em qual desses desenhos clássicos você encontra uma família normal? Tem? Nos personagens principais. A Branca de Neve tinha uma família normal? Não, era criado pela madrasta que na realidade tinha ódio dela. A Bela Adormecida tinha uma família normal? Também não. Também criada por uma madrasta que tinha inveja dela. Todos os desenhos você tem algum problema familiar, e nenhum deles uma família normal. Você deve estar pensando que isso tudo é casual. E o Chaves, lembra do Chaves? Eu não estou tirando pedra em ninguém aqui não, porque eu assistia muito Chaves, e assistia, teve episódio que eu assistia umas 10 vezes e dava risada em todos eles. Mas tenta encontrar uma família normal no Chaves. Tinha uma família assim, de marido, mulher e filhos. Tinha alguma? Não tinha. Tinha um órfão, tinha um pai que criava a filha sozinha, tinha uma mulher que não tinha marido e vivia ali num relacionamento platônico com o professor Girafales e nunca chegou a se casar com ele. E aí novamente você deve estar pensando, mas isso tudo não influencia? Será que não influencia? Olha só, esse daqui é um estudo que foi divulgado pelo BID, é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Essa matéria é do ano de 2009, uma matéria antiga já até. E foi publicada aqui pela BBC Brasil. Estudo do BID relaciona novelas a divórcio do Brasil. E os pesquisadores, aí está um pequeno trecho da matéria, disseram o seguinte: segundo os autores do estudo, Alberto Chong e Eliana LaFerrara, a parcela de mulheres que se separaram ou se divorciaram aumenta significativamente depois que o sinal da Globo se torna disponível nas cidades do país. Não são religiosos. Pesquisa científica. Novela influencia? É lógico que influencia. Desenhos influenciam? É óbvio que influenciam. Pesquisa. Para você ter uma noção, no ano de 1977, a Rede Globo tentou lançar a primeira novela para tratar em rede nacional sobre o caso do divórcio. Se chamava Despedida de Casado, um nome bem sugestivo. Só que naquela época, nós estávamos sob o regime militar e todo tipo de conteúdo que era publicado pela imprensa deveria passar antes por algo que se chamava censura. Quando eles viram o conteúdo da novela, eles proibiram a publicação, alegando que a novela apresentava um tipo de conteúdo que era um atentado contra os bons costumes da sociedade. O regime militar caiu,
tudo agora se tornou passível de publicação, sem nenhum tipo de censura, e eu pergunto para vocês, como estão os índices de divórcio no nosso contexto contemporâneo? E não só no mundo, dentro da igreja, assustador. Já tive a oportunidade de conversar com pastores que com tristeza diziam que já estavam assim desgastados, desapontados com a quantidade de casamentos que estavam em bancarrota na comunidade ou no distrito que ele trabalhava, dentro da igreja. Você percebe a influência, tudo vai se tornando banal. Eu costumo brincar, obviamente, mas eu digo que antigamente havia apenas 2 bodas que se celebrava, bodas de prata e bodas de ouro. Só que hoje é tão difícil um casal alcançar uma boda de prata e uma boda de ouro, que hoje eles inventaram boda de pedra, boda de papel, boda de não sei o que, de algodão, e tem boda de tudo, cada ano tem uma boda, porque senão não tinha festa, mais de bodas no casamento. Eu não sei se é verdade isso ou não, mas é a minha tese, né? Estou levantando uma tese aqui. Mas enfim, é triste, a influência é real, e nós vimos ali pelo documento da Unesco que eles usariam a mídia e a educação para subverter os valores da família. Se você quiser estudar um pouco mais a fundo sobre esse detalhe, tem um tema no meu canal que se chama Erotização e Feitiçaria nas Famílias. Está lá no meu canal esse assunto. Foi um final de semana sobre famílias que eu fiz na igreja do Jardim das Américas, aqui também em Curitiba, e eu publiquei no canal. E se você tiver curiosidade para se aprofundar um pouquinho mais nisso, lá tem um conteúdo um pouco mais detalhado. Esse foi o primeiro ponto. Satanás dando com ímpeto contra as famílias. Os outros nós vamos passar de maneira rápida. O segundo deles que eu quero tratar com vocês é o seguinte. Davi, quando voltou para Ziclag, ele encontrou, portanto, a sua família destruída. Ele encontrou a sua casa saqueada. Ele encontrou o seu acampamento queimado. Mas por que razão Davi negligenciou o cuidado com a sua família? Você se lembra da história? Por que motivo Davi ele não cuidou devidamente da sua família? Onde ele estava quando o inimigo destruiu a sua própria casa? Onde estava Davi? Lembra? Ele estava junto com quem? Com os filisteus. E os filisteus eram o povo de Deus? Não era. Então sabe qual é a conclusão que eu chego? Que o homem da casa, o patriarca do lar, por compromisso com o mundo, abriu mão do zelo e do cuidado com a sua família. E quando ele voltou a atenção para a sua casa, o inimigo já tinha tomado conta. E será que eu preciso ser profeta para saber que aqui, talvez hoje, nós temos homens, maridos, pais de família, que estão negligenciando o seu papel de homem dentro de casa? Infelizmente, a nossa sociedade hoje, machista, aí eu concordo com o machismo, resumiu o papel do homem dentro de casa apenas ao P, que é o provedor. Mas eu costumo dizer que para ser homem bíblico de verdade, ele precisa ter 3 P's na Bíblia dele, na vida dele, perdão. Não é apenas provedor, é protetor e patriarca do seu lar. Um homem que provê, mas negligencia a proteção e o patriarcado da família, não é um homem de Deus. É um homem comum, como qualquer outro homem dessa nossa sociedade contemporânea. Ser protetor é aquele homem que está vigiando. É aquele homem que está ali zelando pelo seu filho. Que está vendo o filho passar por uma situação. Essa semana mesmo eu conversava com um amigo. E o amigo contava um caso onde o filho estava sofrendo bullying na escola. E o filho, como tem valores cristãos, ele não revidava. E ele estava sofrendo com aquilo. E o pai, sabendo, tentou resolver a situação de todas as formas. Quando ele viu que não tinha solução, ele foi na escola falar com o menino, falar com a família do menino, com o diretor da escola. Isso é um pai que protege a família. O patriarca do lar é aquele homem que é o pastor da sua esposa e do seu filho ou da sua filha. Tem pessoas que pensam que o pastor aqui da igreja é o pastor da família. Não, o pastor da igreja é o pastor da igreja. O pastor da família é o homem. O chefe da casa é o pastor da família. É você que tem que doutrinar a tua esposa. É você que tem que doutrinar o seu filho. É você que deve todos os dias reunir a tua família no altar do Senhor. 5 minutos de manhã.
5, 10 minutinhos à noite, pela manhã, para entregar a tua família no altar de Deus, pela noite, para agradecer ao Senhor por ter guardado a tua família ao longo de todo aquele dia. Você não tem noção da impressão que isso causa na tua esposa e no teu filho. 5 minutinhos, não precisa ser um culto longo, é um culto breve, é um louvor, um hino, uma leitura breve e uma oração final, algo curto e objetivo. Mas é necessário, homens têm que assumir o seu papel de homem de verdade dentro do lar. E Davi, por negligenciar isso, quando ele voltou a atenção para sua família, o inimigo já tinha assumido um território quase impossível de ser conquistado novamente. E você já vai entender por que eu falei quase. Vamos avançar ao terceiro ponto. Primeiro ponto, então. Primeiro ponto, o inimigo tem dado com ímpeto contra as famílias. Segundo, homens, assuma o seu papel dentro do teu lar, de provedor, protetor e patriarca. Terceiro ponto, versículo 3 do livro de 1 Samuel. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Será que eu preciso também ser vidente para saber que nós temos escravos aqui nessa igreja nessa noite? Que nós temos homens, volto a repetir, escravos de alguns vícios, como eu já fui, por exemplo, do futebol. Homens que dizem que não tem tempo para a família, mas arrumam 2, 3 horas, às vezes por dia, para assistir uma partida de futebol. Eu era extremamente viciado nisso. Até que uma certa madrugada, e o meu problema não era apenas o assistir, eu era viciado em assistir, jogar videogame e jogar na prática. Até que certa madrugada, já casado, minha esposa dormindo, era cerca de 2, 2:30 da manhã, eu jogando videogame de futebol. O Espírito Santo falou fortemente ao meu coração, me repreendendo, dizendo: cara, você é um cara barbado, um chefe de família, tua esposa dormindo, você jogando videogame essas horas da noite. Você tem que ser exemplo para tua esposa. Só teria um motivo justificável, pelo menos para você estar acordado agora. E qual vocês acham que era? Orando pela minha família, vigiando pela minha esposa, pelo meu lar. Eu estava jogando videogame. Então naquele momento eu disse para o Senhor: Senhor, eu não consigo. Desde a minha infância eu fui criado nisso. Quando eu ainda tinha 5 aninhos, eu ganhei o meu Mega Drive na época ainda. Então eu fui criado nesse mundo virtual de videogame, Senhor. Eu não vou conseguir, mas Senhor, me ajuda então. Aí o Senhor disse: eu vou te ajudar, mas você precisa fazer a tua parte. Qual foi a minha parte? Deleta essa porcaria do teu computador. E aí vem a luta. É como eu digo, Deus faz o impossível, mas nós temos que fazer o possível. Então naquele momento eu fui, sabe, meio virando assim, ó, meio escondendo meu rosto: Senhor, misericórdia. E deletei. E para honra e glória de Deus, desde aquele momento, o Senhor me deu poder e me libertou completamente desse vício na minha vida. Graças a Deus. Mas não é apenas isso, não são apenas homens que são escravos. Mulheres escravas de Facebook, e homens também. Mulheres escravas de novela. Eu poderia citar para você, por exemplo, um dilema que eu vivi no meu lar. A minha esposa, até um certo momento, ela tinha uma dificuldade com as redes sociais. E como desde a minha conversão bastante tenra, com 16 anos de idade, ainda não ao adventismo, mas eu já me tornei, logo no princípio do meu casamento, obreiro desse movimento religioso ali que eu pertencia. E eu ganhava muito pouco. Eu não tinha condições de dar um lar luxuoso para minha esposa, um lar tão confortável como aqueles que ela via através do Facebook, que as suas amigas de colégio viviam, bem casadas, viajando pelo mundo todo, e ela via aquilo e queria aquilo para a nossa realidade. Eu não tinha condições. Então, toda aquela fantasia trazia, por vezes, problemas para o nosso lar, discussões entre nós, porque nós não estávamos em sintonia. Até que o Senhor, resumindo o meu testemunho, que é longo, nos levou para morar durante quase 1 ano no deserto. E quando eu falo deserto, não é deserto simbólico não, é literal.
Nós fomos morar no deserto lá da Baixa Califórnia, no México, bem próximo da divisa com os Estados Unidos. Fomos lá para um local, vivemos num trailer lá naquela região e nós sofremos, e a minha esposa sofreu muito naquele local, muito mesmo, em todos os sentidos que você possa imaginar. Mas foi através desse sofrimento, da angústia que ela passou, que ela começou a entender os planos de Deus para a vida dela e para a nossa vida. E ali a nossa vida mudou. E hoje, graças a Deus, apesar dos desafios, nós somos um casal normal, temos desentendimentos, brigamos às vezes também, mas eu posso dizer para vocês hoje que, graças a Deus, eu vivo em um lar feliz, porque hoje estamos em sintonia, vivendo sobre a rocha dos séculos, que é Cristo Jesus. Mas tem pessoas escravas. Eu venho recentemente de uma viagem, lá de São José do Rio Preto, e um amigo chegou e disse: irmão, no final da programação ele agarrou no meu ombro, começou a chorar, dizendo: irmão, eu quero te agradecer, porque eu nunca tinha participado de um culto, sem ser no sábado na igreja, muito menos em uma segunda-feira. Eu nunca tinha faltado um futebol para vir segunda-feira ou quarta-feira na igreja, mas eu tenho acompanhado a tua semana, e quando você falou que ia tratar sobre esse assunto na segunda, eu propus no meu coração que ia participar, e o que você falou mexeu comigo. Eu era viciado em futebol e viciado em Instagram, e no final da programação, ele pegou no meu ombro, chorando em prantos, e disse: eu quero te dizer que eu já deletei e eu decidi ser um novo homem dentro da minha casa. Deus seja louvado. E eu estou contando o testemunho dele, porque ele me autorizou para compartilhar, por onde eu passasse, o testemunho de transformação na vida daqueles que decidem assumir o seu papel dentro do lar, queridos. Isso é maravilhoso. Mas sabe, nós ainda temos escravos na nossa juventude. Meus irmãos, olha, me dá vontade de chorar. Tem jovens que me escrevem. Eu tenho papéis aqui, que eu carrego dentro da minha Bíblia. E jovens que me escrevem, dizendo que são escravos da pornografia e de um outro vício, que é consequência da pornografia. Porque o jovem, não capaz de satisfazer-se sexualmente com outro parceiro, eu não vou usar o termo aqui, apenas por questão ética dentro da igreja, mas você sabe ao que eu me refiro: vícios. E os jovens me escrevem dizendo que não sabem o que fazer, e eu tenho certeza que tem pai e mãe que não tem nem ideia do que está acontecendo com esse jovem dentro do lar, porque o jovem tem liberdade para usar à vontade a internet dentro de casa, que é outra escravidão da nossa juventude, da nossa adolescência e até de crianças do século 21, escravos da internet. O Augusto Cury, para você ter uma ideia, diz que uma criança com 7 anos de idade hoje tem mais informações do que o imperador romano tinha no auge do Império de Roma. Imagine uma criança com 7 anos de idade, no auge da formação da sua personalidade, com um tablet ou com um celular, tendo livre acesso à internet dentro de casa, sem restrição por parte do pai e da mãe, entrando no seu quartinho, na sua caminha, quando o pai e a mãe estão dormindo, e ela livre ali dentro para fazer o que quiser, acessando a internet. Tenha cuidado. Escravos, cativos, mas Deus quer nos libertar disso tudo. Eu vou mostrar um vídeo para você agora, é o último vídeo dessa noite, e vou ler um artigo em seguida, e aí nós vamos ao 4º e último ponto, encerrando com um testemunho aqui a nossa programação.
Revista Adventista de agosto de 2017. O pastor Marcos de Benedito, que é editor da revista, escreveu o seguinte artigo: Desejos Proibidos. Eu selecionei aqui alguns trechos. Vivemos em uma sociedade viciada. Intoxicada, doente. E a dependência não tem que ver somente com o consumo de substâncias ilegais. O mundo se transformou em uma grande cracolândia comportamental. Celular, internet, cacau em pó, carboidratos, exercício, cirurgias plásticas, dinheiro, compras, filmes, jogos, medicamentos, emagrecedores, trabalho, cybersex e pornografia são apenas alguns dos inúmeros vícios atuais. Existe, por exemplo, uma onda de viciados em telas digitais, celular, computador, tablet, TV. Você mesmo consegue ficar desconectado por uma semana, ou sequer um dia. Tem pessoas que, felizmente, nem dentro da igreja não respeitam mais a presença do Senhor. Você mesmo, em países da Ásia, o problema é sério. A China está preocupada com a heroína eletrônica, que afeta os seus jovens. Na Coreia do Sul, o vício em internet atinge pelo menos 10% dos adolescentes. O detox digital é feito em centros de reabilitação. E por fim, para a criança, o tempo diante da tela age como um estimulante. É a dopamina digital. Não muito diferente do efeito de uma droga. No entanto, o prazer é prejudicial e faz bem desconectar-se. Além de diminuir a inteligência emocional dos nossos filhos, o excesso de tecnologia pode estar acentuando o problema de autismo e déficit de atenção nos mais novos. Isso é o que sugere um estudo feito na Romênia. Eu não sei se você sabe o que é aquela expressão ali, inteligência emocional. Se você quiser pesquisar um pouquinho mais sobre isso, mas a inteligência emocional é a falta de capacidade das nossas crianças dominarem-se a si mesmas. O Augusto Cury, inclusive, tem trabalhado um pouco nessa linha, mostrando que hoje as universidades, as escolas têm formado excelentes profissionais, mas que são inúteis na sua vida emocional, porque não sabem dominar as suas emoções. E qual é a causa disso tudo? O bombardeio de informações que as nossas crianças estão recebendo e não têm o tempo necessário para transformar essas informações em experiência de vida. Até mesmo porque não são maduras para chegar a esse ponto. O inimigo tem dado com ímpeto contra as famílias. Os homens, por aliança com o mundo, muitas vezes estão negligenciando o seu papel dentro do lar. Dentro do lar, nós temos escravos em todos os níveis. Maridos, mulheres e filhos. E talvez você se encaixe em alguns desses pontos ou em todos eles. Mas Deus tem solução? Tem solução. E é com isso que eu quero terminar a nossa programação dessa noite. Lá no livro de 1 Samuel, volte para a sua Bíblia. No capítulo 30, versículo 4, vamos ver como essa história terminou. Qual foi a atitude de Davi primeiro, do homem do lar, quando ele viu o caos dentro da sua casa? 1 Samuel capítulo 30, versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, versículo 7, eu saltei ao versículo 7. Traze-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Sabe o que aconteceu aqui? Em primeiro lugar, Davi reconheceu o seu erro.
Chegou diante do Senhor e começou a chorar, dizendo: Senhor, eu me arrependo, me perdoa, eu não fui um homem de verdade dentro de casa. Senhor, tem solução ainda? Foi o segundo passo que ele deu. Ainda dá tempo. Ele pega a estola sacerdotal, pergunta para o Senhor: Senhor, ainda dá tempo de resgatar a minha família? E o Senhor diz para ele: Davi, vai, porque tudo aquilo que o diabo tirou de você, eu vou te devolver novamente, amém? E Davi acreditou nisso. E ele acreditou tanto nisso, que a Bíblia diz que esse homem, naquele momento, pegou o seu exército de 600 soldados, foi atrás dos amalequitas, e ele foi com tanto vigor, que dos 600 soldados, 200 não aguentaram, ficaram no meio do caminho. Mas sabe qual foi o resultado? Verso 18 e verso 19. Verso 18 e 19. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, eu vi essa história de Davi se cumprindo dentro da minha família, dentro do meu lar. Não no meu lar, da minha parte, porque o meu papai, a minha mamãe e meu irmão não professam a fé que eu professo hoje, mas da parte da minha esposa. O meu sogro era dono de panificadora. Ele, desde a infância dos seus filhos, que é a minha esposa e o meu cunhado, ele não acompanhou praticamente o crescimento deles, porque ele saía de casa muito cedo e voltava muito tarde. Negligenciou o seu papel de homem dentro do lar. Mas o meu sogro, em um dado momento da sua trajetória, se converteu, aceitou a Jesus. A minha esposa, graças a Deus, naquela época nós ainda namorávamos, mas ela também resolveu render a sua vida ao Senhor Jesus. O meu cunhado, no auge dos seus 17 anos de idade, 18 anos de idade, não aceitou. Resolveu, mesmo vivendo dentro do lar do meu sogro e minha sogra, curtir a vida, ir para o mundo. E ele, como todo jovem, ou a maioria dos jovens nessa idade, se meteu com bebidas, prostituição e até fazendo uso de algumas drogas. Em um 15 de novembro, eu não lembro agora o ano específico, feriado, o meu cunhado viajou com seus amigos lá de Contenda, que é onde nós moramos até hoje, para o litoral do estado aqui do Paraná, lá para Guaratuba. E os jovens passaram ali alguns dias, nessa rotina de bebida, prostituição, vícios, até que no último dia, eles deveriam entregar a chave da casa até a meia-noite. Meu cunhado ia dirigir um dos carros para voltar aqui para Contenda, e ele pediu aos seus amigos, então, que não bebessem naquele dia. Mas é lógico que jovens juntos não cumpriram o que foi solicitado, passaram o dia inteiro bebendo. Deu a meia-noite, próximo da meia-noite, eles tiveram que entregar a chave de casa. Começou a chover torrencialmente. Meu cunhado entrou dentro do carro, os amigos entraram com ele. Ele pediu para os amigos, então, pelo menos que não dormisse. Deram alguns quilômetros de viagem, os amigos todos dormiram dentro do carro. E meu cunhado embriagado, com sono, dirigindo para pegar a serra, para subir aqui para Curitiba e chegar até Contenda. Quando ele chega num trecho da viagem, é um trecho onde nós tomamos o caminho do contorno para seguir para Contenda. O telefone dele tocou, ele passou. E aí ele, assustado, atende o telefone. Meu cunhado é uma pessoa assim muito ágil para o volante, dificilmente ele se perde, ele é muito bom mesmo dirigindo, localização. Mas nessa ocasião passou. E o telefone dele tocou e era uma amiga que estava dirigindo o carro atrás. Então ele atendeu o telefone,
E a amiga disse: Bruno, você passou a rota que a gente deveria tomar. Ele veio sentido Avenida das Torres. Isso aumenta uns 40 minutos a viagem até a contenda. E ele viu que, se deu conta que havia passado o caminho. Ele desligou o telefone, começou a refletir um pouco no que tinha acontecido. E ele se deu conta de algo que eu vou contar aqui para você agora. Eu espero que você acredite, porque eu estou pregando aqui em nome de Jesus nessa noite. Eu não vim aqui contar para você a história da carochinha. Eu não preciso disso. A palavra de Deus, ela é toda poderosa e suficiente para operar milagres na minha vida e na vida de vocês. Mas esse é um testemunho tão poderoso que mexeu com a nossa família. O meu cunhado se deu conta de que ele subiu cerca de 70 quilômetros do litoral até Curitiba, dormindo no volante. Ele não se lembra de absolutamente nada da viagem. E sabe qual é a conclusão que eu chego? De que naquela noite, por misericórdia de Deus, eu já vou te contar o porquê, um anjo dirigiu o carro do meu cunhado para que ele chegasse são e salvos em casa. Não sei se você acredita em anjos, mas anjos existem. Anjos existem. O ministério dos anjos é real. E famílias que oram, que intercedem com poder pelos seus filhos, pela conversão dos seus pais, da sua esposa ou do seu marido, Deus, Ele movimenta o céu para salvar e libertar a tua família do cativeiro do pecado. Creia nisso, meu irmão, porque eu vi isso acontecendo dentro do meu lar. O meu sogro e minha sogra, eles não desistiram do meu cunhado. Meu cunhado chegava bêbado em casa, tarde da noite, eles esperando o meu cunhado chegar lá, ele não chegava, e o meu sogro e minha sogra orando, minha esposa também, eu também orava. Fizemos ali madrugadas de oração por ele. Meu cunhado, eu me lembro de uma noite onde o meu sogro foi atrás dele na estrada para ver se o carro dele não estava tombado em algum lugar, porque ele não chegava em casa e encontrá-lo morto. Meu sogro não desistiu, meus irmãos. Quando meu sogro se converteu, ele decidiu ser um chefe de família. Ele pegava o meu cunhado, às vezes ali, meu sonolento, ainda, porque chegava tarde, pegava ele e colocava ele para fazer culto doméstico, com a minha sogra e com o meu sogro. E o meu cunhado fazia o culto. Resumindo, sabe qual foi o resultado dessa luta, desse esforço, dessa dedicação de uma família que resolveu, em nome de Jesus, declarar guerra contra o diabo? Sabe qual foi o resultado? Hoje, graças a Deus, o meu sogro tem a alegria de ter o genro, a minha esposa e o meu cunhado e também a esposa dele batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o meu cunhado, ele não está lá na nossa igreja apenas para fazer número. Meu cunhado tem 25 anos de idade. Ele já é um dos líderes, dos diáconos da igreja. Ele também tem atividades de liderança no departamento jovem da igreja. Já foi cotado para ser primeiro diácono da nossa igreja, com 25 anos de idade. Nós congregamos lá na igreja do Água Verde. O meu cunhado é uma pessoa que todos os dias faz culto com a esposa dele dentro de casa, antes de sair de casa. Sabe por quê? Porque ele teve um pai. E quando ele viu o pai dele convertido, ele aprendeu o que é ser um homem, um chefe de família. E eu conto esse testemunho aqui para dizer para você, que se você acredita realmente, que esse Deus, que libertou a família de Davi do cativeiro de Satanás, Ele também pode libertar as pessoas que você ama de qualquer cativeiro no qual elas estejam inseridas hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho lutado por isso pelo meu pai e a minha mãe. Eu quero fazer uma oração especial nesse momento. Eu não vou abrir para todos virem até aqui, porque se nós formos abrir esse leque, todos virão. Mas eu queria fazer uma oração especial nessa noite por aquele que eu considero ser o círculo mais sagrado da família. Se você tem um pai ou uma mãe, um marido ou uma mulher, um filho ou uma filha, ou um irmão, que você gostaria de ver liberto desse cativeiro, e ver um dia passando por esse lugar aqui, entregando a vida para o Senhor Jesus, só para aqueles que acreditam que Deus é poderoso para fazer isso, eu quero chamar para vir aqui. Um pai ou uma mãe, um marido ou uma mulher,
um filho ou uma filha, ou um irmão, ou uma irmã longe dos caminhos do Senhor, eu quero fazer uma oração muito especial nessa noite, por você, ou melhor, por essa pessoa. Amém. Deus seja louvado. Posso fazer um pedido para vocês também? Eu vou orar pela família de vocês, mas eu queria que vocês orassem pela minha família também. Eu sonho com um dia de ver o meu pai, a minha mãe e o meu irmão entregando a vida ao Senhor Jesus. Sonho com esse dia. Inclusive eu aproveito para dizer, embora nós temos poucos jovens aqui, mas eu aproveito esse momento para dizer que se você é um jovem e tem um pai e uma mãe dentro da igreja, dê valor a isso. Porque eu queria ter e não tenho, eu sei o quanto isso faz falta. Dê valor a isso, porque é uma benção. Para aqueles que não têm nenhum desses, que fazem parte desse círculo mais íntimo do lar, e tem algum outro ente querido, pode ficar de pé, por quem você gostaria de orar nesse momento, e nós vamos nos unir em oração. Feche os seus olhos, como todos os dias eu tenho feito. Eu vou dar 10 segundos para você apresentar o nome dessa pessoa, ou dessas pessoas, por quem você deseja orar nessa noite, diante de Deus. Senhor meu Deus e querido Pai, essa é uma oração muito especial, Senhor. É uma oração que certamente nos faz derramar lágrimas dos nossos olhos. Porque nós oramos por aqueles que são sangue do nosso sangue, são carne da nossa carne, Senhor. São pessoas por quem temos um carinho ainda mais especial. Pessoas que nós gostaríamos de ver aqui ao nosso lado. Pessoas que nós gostaríamos de que naquele grande dia fossem juntamente conosco, arrebatadas aos céus para o encontro do Senhor nos ares. Mas, Senhor, hoje elas estão longe dos teus santos caminhos. Alguns por dureza do coração, outros porque o brilho do mundo ainda tem brilhado mais do que o poder da tua palavra. Alguns talvez porque não desejam, Pai, reconhecer que há uma verdade na tua palavra, há uma verdade sendo ensinada pelo teu povo nessa época. Senhor, eu não sei. Tu conheces o caso de cada pessoa, mas nós nessa noite estamos apresentando no teu santuário, crendo nos méritos expiatórios e intercessores do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é nas mãos dele que nós entregamos o nome dos nossos queridos familiares nessa noite, Pai eterno. Jesus, o nosso Salvador, morreu por essas pessoas. Talvez hoje nós olhemos para o nosso lar e por negligência minha, por negligência nossa, nós encontramos, Pai, a nossa família destruída, desestruturada, saqueada, como nós acabamos de ver na história de Davi. Mas, Senhor, nós terminamos essa mensagem invocando o cumprimento da promessa do nosso Deus bendito, que assim como cumpriste na vida de Davi, que se cumpra também nas nossas famílias, que tudo aquilo que o diabo tirou das nossas mãos, que o Senhor restitua novamente para a felicidade nossa e para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Nos dê essa alegria, Pai, alegria de ver os nossos pais, nossos maridos, nossas esposas,
nossos filhos e filhas, nossos irmãos, tios, tias, avós, primos. Senhor, nesse momento, eu estendo o pedido a toda a igreja: devolve aquilo que o diabo tirou das nossas mãos, Senhor, em nome de Jesus, e nos ajuda a fazer também a nossa parte, a cumprirmos o nosso papel dentro do nosso lar, e deixar que a nossa vida seja tomada do Espírito Santo, para que os nossos entes queridos vejam que a melhor coisa do mundo é servir a esse Deus bendito e todo-poderoso. Essa é a minha e a nossa oração. Eu não sei onde estão essas pessoas nesse momento, mas eu oro para que o teu Espírito onipresente, como uma flecha, penetre o coração dessas pessoas onde eles estiverem, e que hoje, Senhor, quem sabe, seja o princípio de uma primeira conversão na vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha e a nossa oração, no nome bendito e santo do nosso Salvador, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Amém.